Quem aqui tem, já teve ou conhece alguém que tem dívidas? Levanta a mão. Pessoal, uma satisfação estar aqui hoje, nesse palco, e falar um pouquinho para vocês de algo que para mim é super importante, A gente vai conversar... Caramba, peraí. A gente se perdeu um pouquinho aqui, Falar sobre educação financeira, que eu acredito ser algo que é muito importante na vida de todo mundo. E quando a gente fala de educação financeira, principalmente no Brasil, a gente sabe que a gente tem alguns problemas que a gente não é falado para nós, desde o início. E a primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte: quem aqui tem, já teve ou conhece alguém que tem dívidas? Levanta a mão. Isso, bacana. Quase todo mundo levantou a mão, Então temos alguma coisa em comum, Vocês sabiam que no Brasil hoje, a cada 10 pessoas, 8 estão endividadas? Vocês sabiam disso? Tem ciência disso ou não? Não? Então tá, vou trazer um dado aqui para vocês. Pesquisas mostram que o endividamento das famílias sobe pelo terceiro mês seguido e chega a 78,8%. Isso está na matéria do Estadão. Então isso quer dizer que nessa sala temos grandes riscos de ter 8 pessoas aqui dentro que têm algum tipo de dívida. Então não é algo que foge do comum, é algo muito importante que nós temos. Seguindo isso, vocês sabem me dizer qual é o maior vilão das dívidas do brasileiro? Cartão de crédito. O nosso famoso cartão de crédito, Muitas pessoas acham que o cartão de crédito é uma extensão do salário, Eu ganho R$2.000, o meu cartão tem 3.000 de limite, então eu tenho 5.000. É mais ou menos assim que as pessoas pensam, não é verdade? Só para vocês terem ideia, o cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida mencionado por mais de 86% das pessoas que foram entrevistadas. Então, assim, a gente sabe que o brasileiro tem dívidas e se endivida com o cartão de crédito. Então, isso é algo que a gente tem que cuidar. O porquê que isso acontece, Todos nós praticamente frequentamos escolas, correto? Todos aqui frequentaram a escola e todos nós também viemos de famílias, porque a gente foi cuidado por alguma família, mas não é falado sobre educação financeira nisso. Muito difícil conversar sobre educação financeira nas escolas e em casa poucos pais falam sobre dinheiro com seus filhos. Então isso é algo que não acontece, nós não temos uma educação financeira dentro do nosso lar, muito menos dentro das escolas. Eu vou mostrar como eu saí de endividado para um investidor. E para que vocês me conheçam um pouquinho, eu vou mostrar para vocês quem sou. Eu me chamo Anderson Nascimento, tenho 40 anos, sou casado há 20 anos, minha esposa está na plateia aí, então metade da minha vida é com ela. Tenho 2 filhos, Rafaela e Felipe, uma menina de 10 anos, um menino de 5 anos. Hoje estou como empresário e investidor e tenho uma experiência de mais de 20 anos no varejo. E durante esses 20 anos, durante 12 anos, eu fui gestor de equipes. Como foi, Como que tudo isso aconteceu? Nem sempre foi essa maravilha que a gente vê hoje. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Canoas, no bairro Santo Operário, chamado de Vila Santo Operário, vulgo granja. A maioria das pessoas de Canoas vão conhecer como granja, porque era uma granja de arroz, antigamente, o pessoal invadiu, fez uma vila e ali virou um novo bairro. Criado por essa senhora aqui, que é minha mãe, filho do meio de 3 irmãos, filho do meio aquele que quase ninguém nunca lembra, Porque todo mundo pergunta, como é que tá o mais novo? Ah, tá bem. E o mais velho? Tá bem também. Do meio ninguém fala, Como é que tá o do meio? Todo mundo esquece. Esse era eu. Como eu nasci nesse bairro, ali a gente tinha algumas coisas precárias, porque era uma invasão. Eu lembro que quando eu era pequeno, as ruas, a gente não tinha iluminação pública que nem tem hoje. Então, quando você saía para a rua, você dependia que o vizinho deixasse a luz da casa dele acesa, que daí você conseguia andar na rua, porque não tinha iluminação pública, Era apenas a luz da casa do vizinho. O esgoto era céu aberto também, então as condições que a gente tinha ali não eram das melhores. Mas a minha mãe nunca deixou faltar as coisas para nós, ela sempre nos trouxe muita educação e sempre teve 3 lemas que ela trouxe para nós. Trabalhe duro, estude e seja honesto. Essas 3 coisas ela sempre colocou na nossa cabeça. Por mais que a gente vivesse num bairro onde a gente não tinha as melhores condições, a gente vivia próximo do crime, do tráfico, das coisas ruins que vocês sabem que acontecem nas periferias do Brasil. E esse era eu, que era um menino sonhador. Eu sonhava, eu queria sair dali, eu queria ter dinheiro, eu queria ser rico, eu queria aquela coisa toda que todo mundo pensa. Todo menino de periferia quer ter dinheiro de algum jeito. Eu era muito medroso. Por quê? Porque a maneira que você tem de ganhar dinheiro, principalmente nesses bairros, é entrando no mundo do crime.
É a maneira que você tem para ganhar dinheiro. Mas aquilo ali não era legal para mim e a minha mãe tinha me ensinado que isso não era bacana. Fator relevante na vida dos jovens das periferias é a violência. Violência policial, tráfico de drogas e violência doméstica. Que foi o que eu falei para vocês. Geralmente nesses bairros a gente convive com isso daqui todos os dias. Então essa é a realidade que o jovem tem lá dentro. Outro dado, os jovens de periferias com enorme potencial produtivo e criativo, porém travando batalhas constantes contra o racismo, a evasão escolar e com problemas com acesso à internet. Porque nesses locais, por mais que você seja criativo, que você queira mudar de vida, você sai com alguma dificuldade. Por isso que a gente já sai negativo nesse ponto. E aí, para elucidar para vocês os principais desafios enfrentados pelos jovens, sem condições financeiras, têm dificuldade em prosseguir com os estudos e capacitar-se profissionalmente, dificultando seu ingresso no mercado de trabalho. Então não adiantava eu querer fazer muito, porque eu também não tinha essa condição para poder dar esse passo para frente. Então o que eu tive que fazer? Trabalhar, né? Vamos entrar na vida de labuta e vou trabalhar duro para que as coisas possam acontecer. E aí, quando você começa a ganhar dinheiro, qual é a primeira coisa que o pobre faz? É comer, né, gente? Cara, quando não tem dinheiro, que você passa por dificuldades, o que você quer quando você cresce? Eu quero comer, eu vou pro McDonald's, eu vou comer sanduíche, eu vou comer iogurte, eu vou comer tudo o que eu quero. Era aquilo, eu tinha dinheiro, eu comecei a trabalhar, eu entrei no mercado, o salário não era alto, mas eu podia ter essas coisas agora. O que eu queria? Andar bem vestido também, né? Roupa da moda, porque sempre andava com a roupa da irmã, né? Porque a irmã vestia, passava da irmã para mim e de mim para o meu irmão. E assim a gente ia levando aquela roupa doada e tudo mais. Agora eu tinha condições de comprar minhas roupas, eu quero ser um cara legal, bacana, andar na moda e tudo mais. E vou pra festa, né, gente? Qual é o jovem que não gosta de ir pra festa? Poxa, no auge da idade, trabalhando com dinheiro, vamos pra festa. Só que aqui eu tinha o quê? Cartão de crédito. Olha que maravilha. Não tinha contato com dinheiro, comecei a receber dinheiro, comecei a ganhar, o que aconteceu? Ganhei um cartão de crédito. O que eu fiz? Agora eu tô rico. Porque agora eu tenho um cartão. Ah, não tem dinheiro para comprar? Passa no cartão. Ah, mas eu quero uma roupa nova. Compra no cartão. Vamos para uma festa? Bota no cartão. Eu tenho um cartão de crédito. Qual é o maior vilão que a gente viu ali dos endividados? O que vocês acham que aconteceu com esse cara aqui? Dívidas. E aí a coisa começou a ficar difícil. Saiu de um local, achando que estava bom, só que daí começou a se endividar. Quando a gente fala de dívidas, a gente deve lembrar que o que é uma dívida? É tudo aquilo que eu peguei emprestado e eu tenho que devolver. Principalmente quando se falamos de dinheiro, é aquilo que eu pego o dinheiro emprestado e eu tenho que pagar ele, e geralmente com juros, né? Então se eu for lá e eu tenho um cartão de crédito, eu tenho uma dívida. Se eu comprei uma casa e fiz um financiamento, é uma dívida. Eu comprei um carro e está financiado, também é uma dívida. Peguei dinheiro com a agiota, pelo amor de Deus, não façam isso, mas é uma dívida que vocês vão ter. Então a gente tem que cuidar muito isso. E nesse momento aqui foi a minha primeira desilusão que eu tive financeiramente, porque eu não tinha educação nenhuma, eu sabia que tinha dinheiro, só que eu comecei a entrar numa bola de neve que começou a me prejudicar cada vez mais. E aí, ali eu tive um problema. Como que eu poderia fazer para sair dessa situação? Foi quando eu parei e comecei a pensar, cara, isso aqui não é legal, isso não é normal. Eu não posso ser um cara endividado, eu não consigo fazer mais nada. Porque depois que você começa a ter dívidas, nada anda para você e você começa a ter problemas. Um dos principais causadores de divórcios hoje no Brasil são as dívidas, vocês sabem, né? É o problema financeiro que tem o casal. Começa a briga, começa ali, né? Tu tá gastando, eu não tô, mas tu gasta mais que eu. Isso leva à ruína. Naquele tempo ali, eu tinha que começar a pensar em não causar isso, nem para mim e nem para a família que eu queria montar naquela época, que eu ainda não estava casado, mas já namorava. A primeira coisa que eu fiz foi usar a cabeça. O que eu tenho que fazer? Estudar. Então eu tenho que aprender como que eu faço para isso melhorar cada vez mais. E aí eu consegui desenvolver o meu QIF, Coeficiente Intelectual Financeiro. Foi a primeira vez que eu consegui desenvolver uma capacidade no meu cérebro de trabalhar com dinheiro, de tirar aquela crença de que dinheiro era ruim e trabalhar com ele fazendo com que como que eu faço para administrar esse dinheiro e ter uma vida organizada financeiramente. Como que eu fiz? A primeira coisa que eu entendi foi achar os meus ganhos. Quanto que eu ganho? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quanto que você ganha? Você sabe, certo? Ah, quanto que você ganha? Ganho tanto. Tu? Ganho tanto. Agora, se eu perguntar para vocês, quanto que você gasta? Poucos vão saber me dizer. Quiçá nenhum. Né? Por quê? Porque quando a gente se acostuma com o que a gente ganha, a gente não olha o que a gente gasta. E quando a gente não olha o que a gente gasta,
a gente tem um problema. E esse foi o primeiro ensinamento que eu aprendi. Saber quanto eu ganho e saber quanto eu gasto. Porque era isso que ia fazer eu conseguir andar cada vez mais. O primeiro passo, então, que eu fiz foi cortar todos os meus gastos. Identifiquei quanto que eu ganhava, quanto que eu estava gastando, e ali eu comecei, cara, isso aqui eu não posso gastar. Isso daqui eu não posso usar. Isso aqui não me pertence mais. Então eu tive que entender também a diferença entre custos e gastos. Porque são duas coisas que a gente acha que é igual, só que não são. Custos é tudo aquilo que é necessário para manter a minha sobrevivência, ou o meu negócio, né, tanto faz no caso, para que você consiga se manter. E gastos é tudo aquilo que é supérfluo, desnecessário. Então, eu preciso ter um custo. Para a gente poder ter a nossa casa, a gente tem um custo. Você não tem como cortar os seus custos essenciais dentro da sua casa. Você paga aluguel, você vai deixar de pagar aluguel? Você não vai ter moradia. Ah, você paga luz, vai deixar de pagar luz? Não tem como sobreviver, né? Hoje em dia, sem luz fica difícil. Então, você tem que entender que existem custos que você vai ter sempre. Agora, os seus gastos, é nele que você tem que cuidar, porque são eles que drenam toda a sua parte financeira e que fazem vocês entrar em dívidas. No livro do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, eu aprendi o seguinte, da melhor maneira possível. Lá no livro, ele ensina para nós sobre ativos e passivos. E é a melhor explicação que tem e mais fácil que a gente pode ver quando a gente entende o que é um ativo e um passivo. E nesse livro ele explica de uma forma bem simples. Ativo, tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do meu bolso. Aí vocês devem se perguntar, tá, mas vamos lá, né? Vamos dar um exemplo. A minha casa, ela é um ativo ou ela é um passivo? O que vocês acham? A casa de vocês é um ativo ou um passivo? Passivo. Porém, se você compra uma casa para alugar, ela passa a ser um ativo, porque ela está trazendo dinheiro para o bolso de vocês. Comprei um carro. O meu carro é um ativo ou um passivo? No meu caso, o Anderson é um passivo, porque o carro só tira dinheiro do meu bolso. Me ajuda a me locomover, mas não bota dinheiro no meu bolso. Agora eu sou Uber, é o meu ativo. Ele está fazendo isso entrar, né, dentro da minha caixinha de ativos ali para mim. Então depois que eu aprendi isso, juntando gastos e ganhos, isso daqui me ajudou a entender um pouco mais o que eu deveria fazer. Que eu tenho que ter mais ativos do que passivos. Nisso, eu aprendi um método chamado 50, 30, 20. Dentro desse método, vocês vão entender que 50% da renda que vocês têm, ela vai estar direcionada para os gastos essenciais, que é os custos que eu havia falado para vocês. Casa, moradia, internet, telefone, água, tudo isso vai ficar dentro dos 50% da renda que vocês têm. 30% são para os gastos não essenciais, que são aqueles gastos supérfluos. Lazer, família, vou dar um passeio, vou comer um lanche, fica dentro dos 30%. E 20% vocês vão ter para fazer os investimentos de vocês. Aqui fica mais fácil para a gente entender. Um planejamento financeiro no método 50, 30, 20. 50% de essenciais, alimentação, transporte, moradia, energia elétrica, etc. 30% dos desejos, diversão, viagens, lazer, família e amigos. E 20% em investimentos, reservas de emergência, metas, cursos e livros. Explicando rapidamente para vocês, o potinho dos 30% de diversão é porque quando você trabalha, você também tem que viver, né? Não adianta você ser um muquirana da vida, né? Ah, eu só vou pagar minhas contas e vou guardar todo o resto. Não, gente. A vida está aqui, a gente é vivo, o tempo passa. Um dos maiores ativos que nós temos é o nosso tempo, então a gente tem que dar valor ao nosso tempo e aproveitar. Fica dentro dessa caixinha dos desejos, que são os prazeres, algo que eu vou fazer que vai me motivar, vai me deixar feliz e eu vou continuar vivendo. E 20% está dentro dos investimentos. Uma reserva de emergência, que é o que a gente vai ter que manter ali bem organizada. E algumas metas. De repente eu quero viajar, eu quero ir para a Disney, eu quero ir para a Europa. Eu posso colocar dentro da minha caixinha de investimentos, porque aquilo dali é com um prazo que eu tenho para utilizar. Então vai me ajudar a ter uma boa rentabilidade de repente e eu vou usar esse dinheiro lá na frente. E não se esqueçam que cursos, livros, leitura, isso também é um investimento. Vocês vão fazer um investimento em você mesmo, né? Você é o seu próprio ativo. Né? Você é o melhor ativo que você tem, porque é de você que a sua renda sai. Então, nada mais do que você investir em você mesmo. Dentro dos investimentos, o que é legal, tá? A gente tem que ver que a diferença que nós temos hoje da nossa cultura no Brasil, ela é super grande quando a gente fala dos Estados Unidos, que é uma das maiores referências que a gente tem financeira do mundo, né? Ela reflete as diferenças culturais, educacionais e econômicas que nós temos perante essa potência que é os Estados Unidos.
Para vocês terem ideia, lá 58% da população é investidora. E no Brasil, apenas 3% da população faz algum tipo de investimento. E isso daqui, gente, reflete até mesmo a poupança, tá? Que a poupança a gente nem considera como investimento, mas reflete aqui dentro também. No Brasil, apenas 0,5% da população, de mais de 200 milhões que nós temos de pessoas, aplicam em algum tipo, né, de ações ou uma proporção muito pequena comparado a outros países mais desenvolvidos e até mesmo países emergentes. E nos Estados Unidos, 54% das famílias investem nas bolsas, segundo o Instituto Gallup. Para vocês terem uma ideia, aqui, eu não sei se hoje isso acontece, tá? Como eu sou um pouquinho velho, eu me lembro que quando as crianças nasciam antigamente, os padrinhos, né, davam tipo um caixinha, e lá nos teus 18 anos tu usa nos 15 anos da menina, quando for para a faculdade usa isso. Lá nos Estados Unidos eles têm a cultura de comprar ações ou comprar algum tipo de fundo de investimento para dar para as crianças. Porque quando eles chegarem na época da faculdade, eles já têm um dinheiro para ser utilizado. Então para vocês verem como a cultura mexe muito com isso. E aí nos Estados Unidos investir é parte da cultura, né? Como eu falei para vocês. E as pessoas são investidoras desde cedo e incentivadas também a aplicar em ações e em outros produtos também. Mas quando a gente fala de investimento, o que é importante, tá? É importante que você estude, tem que estudar sobre isso, porque não é algo que é tão simples assim, né? Não é difícil, mas você tem que ter um pouquinho de entendimento. Então, investimentos, quando a gente fala de renda fixa e renda variável, é legal você entender um pouquinho sobre elas. Renda fixa eu tenho uma previsibilidade do que eu vou receber, renda variável eu já não tenho essa previsibilidade assim tão confiável. Começa por produtos de renda fixa, que é muito mais simples, né? Que é o Tesouro Direto, um CDB, uma LCI, um RDB. Tesouro Direto é quando você vai emprestar dinheiro a títulos públicos para o governo, né? Então o governo vai te pagar esse produto aí com juros. CDB são certificados de depósito bancário. LCI é quando você vai pegar letras de créditos imobiliários, né? Que geralmente vão investir em imóveis, né? O pessoal que trabalha com imóveis precisa de investimentos, então é como se você estivesse financiando isso para eles, então você é o financiador e vai receber esses juros. E RDB é que nem aquela continha do Nubank que a galera tem que bota dinheiro e ela fica rendendo mensalmente. Isso é um RDB, tá bom? Depois nós temos a renda variável, então, trazer os maiores rendimentos, né? Sempre traz os maiores rendimentos, mas com ela vem os maiores riscos, né? Então, se eu quero ganhar mais, eu vou arriscar mais, então pode ser que eu perca também. Então, dentro de renda variável seria isso. Seria ações, que são as pequenas parcelas de empresas que você faz participações delas, fundos de investimentos imobiliários, que são os FIIs, estoque, que são ações internacionais, né? REITs também, que são os primos ricos dos fundos imobiliários, e criptos, que são as criptomoedas, que está sendo muito falado hoje em dia, principalmente internet, hoje bomba muito falando de criptomoedas, né? Faça aportes todos os meses, acho que isso é muito importante. Então, dentro daquela caixinha dos 20%, você tem o seu dinheirinho que você vai fazer, então faça os aportes, isso é legal porque vai trazer para você o hábito de investir e de guardar o seu dinheiro. E também pense bastante em longo prazo, né? Porque quanto mais no longo prazo você pensar, melhor é a rentabilidade que você vai ter. E aí diversifique seus investimentos para não diluir os riscos, na verdade. Vocês já escutaram aquela expressão, nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta? Né? Por quê? Porque se a cesta virar, quebra todos os ovos. Então, diversifique, né? Coloque em várias cestas os seus ovinhos para que você não venha a ter uma perda tão grande. E aí o ponto que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó, da reserva de emergência, tá? Lembrem quando eu falei lá que dentro da caixinha de 20% que vocês vão fazer investimento tinha reserva de emergência, tinha os investimentos e tinha meta? Esse daqui é o ponto principal que vocês têm que entender. O que é a reserva de emergência? Quando a gente fala de emergência, é tudo aquilo que acontece sem que eu tinha uma previsibilidade de que acontecer. Hoje eu posso muito bem sair aqui, cair aqui, torcer meu pé, machucar, quebrar uma perna e acontecer uma emergência. E eu precisar usar de algum dinheiro para poder me tratar, arrumar e tudo mais. E muitas vezes a gente não tem esse dinheiro. Se você tivesse esse dinheiro somente em investimento, você poderia ter até uma perda nos seus investimentos, porque você ia ter que ir lá, né, fazer a liquidação daquele produto para poder pegar o dinheiro e utilizar. Então a gente sempre fala que você tem que ter uma reserva de emergência, que é algo que vai te assegurar caso aconteça qualquer tipo de acidente. Não só com você, mas de repente com o seu veículo, com a sua casa e tudo mais. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês também, né? Primeiro, assim, como que você faz para montar essa reserva de emergência, né, para ficar mais fácil? Se você é uma pessoa que trabalha como CLT, né, trabalha de carteira assinada, no mínimo de 6 a 12 meses dos seus custos mensais. Então você vai pegar a sua renda, vai ver quanto que você gasta lá os seus custos e vai montar de 6 a 12 meses daquele custo que você tem. Ah, eu tenho um custo, sei lá, de R$2.000 por mês. Então, né, vai ter que ter ali 12 mil, né, que é o mínimo que você vai ter, que vai ser os 6 meses, ou os 24 mil que você vai ter ali para ficar bem tranquilo. Ah, mas se aconteceu alguma coisa, você vai lá, tira da reserva de emergência, utiliza e depois você vai repondo ela novamente.
Ah, Anderson, mas eu sou um empreendedor, né? Eu tenho o meu negócio próprio. Aí já muda um pouquinho. Daí fica de 12 a mais meses de seus custos mensais. Ah, mas por que essa diferença é tão grande? Quando você é CLT e você é demitido, você tem alguns direitos, né? Você tem lá os 40% do fundo de garantia, você tem o fundo de garantia, tem mais as parcelas do governo que paga o seguro-desemprego lá para você de 5 a 6 meses. O empreendedor não tem isso, né? Ele por ele, se caiu, se fechou o negócio, ferrou, né? Não tem muito o que fazer. Não tem nem fundo de garantia, né? Para falar um pouquinho para vocês aqui, então, sobre a reserva de emergência, tá, gente? Falando aqui sobre skin in the game, né? Colocando a pele em jogo, né? Quem já conheceu essa expressão. Em março de 2024, eu inaugurei minha barbearia, né? Então foi o meu empreendimento que eu abri. Foi uma barbearia que a gente pensou bastante nela, então todos os detalhes aqui dentro foi tudo pensado. A gente pegou o prédio cru e começou a montar, montamos tudo, compramos todos os equipamentos, era tudo novo, estava tudo feliz. Março bombou, mês de abril bombou também, até que a gente teve a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul, que foi em maio de 2024, que foi as enchentes que a gente teve. Isso aqui é nos fundos da minha casa, e isso daqui é uns 2 quilômetros da minha barbearia. Então vocês já imaginem como é que ficou o negócio, né? Nesse momento aqui, desespero, caos, cabeça virada, e agora o que a gente faz? Como é que a gente sobrevive? O que a gente vai fazer? E aí, aqui são as imagens da minha barbearia para vocês terem ideia do que aconteceu. Um negócio de 2 meses foi abaixo em menos de 2 dias, né? Porque a enchente subiu rápido e a gente perdeu todo o nosso negócio. Meu sócio me olhou e falou, e agora, Anderson, o que a gente vai fazer, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Eu falei para ele, não, a gente vai continuar. O que tu precisa? Uma cadeira, uma máquina e um espelho? A gente vai conseguir isso para ti. E aí, com a minha reserva de emergência, 15 de junho, a gente já estava com a barbearia toda reformada e voltando ativa novamente. E voltamos melhor. Então, aquilo que a gente poderia levar alguns anos para poder reformar, a gente fez em 2 meses depois. A gente começou e inaugurou nossa barbearia novamente. E hoje a gente está lá, está crescendo cada vez mais. É um bom negócio, mas foi graças à minha reserva de emergência que eu não me desesperei e eu tinha para utilizar para fazer o negócio voltar ativa novamente. E aí, gente, como que eu fiz para deixar de ser esse -1 e ser, né, esse +1? Porque eu aprendi que gastar por gastar é burrice. A gente não pode só gastar o nosso dinheiro. A gente tem que saber como que a gente gasta, a melhor maneira de utilizar o seu dinheiro. Organizar suas finanças dentro do método 50, 30, 20 vai ajudar vocês a dar um pulo gigante, porque vocês vão entender aonde estão os gastos e aonde que vocês conseguem cortar aqueles gastos que não fazem parte do dia a dia. Coisas que às vezes, eu vou só tomar mais um café, mas todo dia eu tomo esse café. Vou comer o iFood todo dia. Todo dia vocês vão começar a verificar que isso drena muito do dinheiro de vocês. Use planilhas e cadernos, né, um celular, sempre façam anotações porque isso vai ajudar vocês bastante. Quando a gente visualiza, a gente entende aonde que estão as perdas e aonde que estão os ganhos também. Quitem suas dívidas antes de investir sempre. Antes de vocês quererem pensar em investir, quitem as dívidas de vocês. Porque os juros de dívida são muito maiores do que qualquer juros de investimento que vocês possam fazer. Então sempre quitem as dívidas de vocês primeiros. Mantenham sempre uma reserva de emergência, então montem essa reserva de emergência, né? Quitei minhas dívidas, vou começar a separar na minha caixinha dos 20%, eu vou começar a fazer a minha reserva de emergência primeiro para me ficar tranquilo. Lembrem, acontecem emergências que não estão na nossa mão. E se você tiver isso, você vai continuar tranquilo, né? Usem o exemplo que eu mostrei para vocês do que aconteceu comigo. Faça o seu dinheiro trabalhar para você, né? Então sempre invista. Por quê? Por que vocês têm que botar o dinheiro para trabalhar? Porque lembrem que vocês são o maior ativo. Se vocês botarem o dinheiro para trabalhar para vocês, vocês vão poder descansar um dia tranquilamente, porque o dinheiro já está fazendo o papel dele, né? A gente sempre fala que o dinheiro é um péssimo servo, né? Mas ele é um péssimo mestre, mas é um ótimo servo. Então, se vocês colocarem ele para trabalhar, ele vai trazer bons resultados para vocês. E se vocês quiserem ficar rico de verdade, gente, trabalhe duro, tá? É só trabalho que enriquece. Se alguém chegar e falar para você assim, não, se tu investir, tu vai ficar rico, é mentira, tá? Só fica rico quem trabalha duro, trabalha com vontade, força e investe, porque daí vai ajudar e vai potencializar o dinheiro que vocês estão ganhando. É uma forma de vocês aumentarem o patrimônio de vocês. Investir em conhecimento sempre renderá os maiores juros que vocês possam ter na vida de vocês. Se tiverem alguma dúvida, estarei aberto e muito obrigado.